Boa noite, pessoal. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre convolução. Na aula passada, nós estávamos falando sobre as propriedades dos sistemas discretos, né? Nós falamos do sistema com e sem memória, sistema causal, sistema estável, sistema linear, sistema invariante no tempo, e a gente juntou essas duas coisas, né? A linearidade com a invariância no tempo. A gente também apresentou a resposta ao impulso do sistema e a gente chegou no somatório de convolução, né? Então, vamos fazer aqui uma breve revisão do que foi visto na aula passada. Então, nós vimos aqui as propriedades do sistema, né? Nós vimos o sistema sem memória, sistema com memória. Nós vimos o sistema causal, sistema não causal, o sistema estável, o invariante no tempo, né? A gente apresentou a resposta ao impulso de um sistema, o que significa. Nós falamos de sistema invariante no tempo e juntamos, né, a linearidade com a invariância no tempo, né, para chegar nesse resultado aqui, que é o somatório de convolução. Então, nós havíamos terminado a aula falando exatamente sobre isso aqui, né, o somatório de convolução. Hoje a gente continua falando aqui sobre algumas propriedades da convolução, dessa operação chamada convolução. Então vamos lá, né? A gente tinha parado aqui, né? Sistemas lineares variantes do tempo, né? Que uma consequência dessas duas propriedades, a linearidade e a invariância do tempo, é que uma saída do sistema pode ser escrita através desse somatório aqui, que é o chamado somatório de convolução. Nós vimos, né, que esse somatório ele é representado por essa notação aqui, né? Que utiliza o sinal de asterisco como convolução. E agora nós vamos ver, a gente chegou a ver esse exemplo aqui, né, eu tenho aqui a resposta ao impulso de um sistema, né, formado por essas três amostras. Nós vimos o sinal de entrada formado por três amostras também. Uma amostra no tempo -2, uma amostra no tempo 0 e uma amostra no tempo 3. E aí a gente estava vendo o que acontecia, né? Quando essa primeira amostra chegava ao sistema, produzia essa saída aqui, que é exatamente, né, a resposta ao impulso deslocada de 2 para a direita, né, para a esquerda, né, ou seja, a partir daqui, e multiplicada por essa constante, x de -2. Então, essa entrada aqui produz essa saída. No tempo 0, eu tenho essa entrada no sistema, que produz essa saída aqui, que é a resposta ao impulso, né, multiplicado por x de 0. E no tempo 3, eu tenho essa entrada aqui, que vai produzir essa saída, que é a resposta ao impulso deslocado de 3, multiplicada por x de 3. X de 3, quem é? Esse valor aqui. Ó. Então, fica assim. A resposta do sistema a essa entrada, então, seria a soma das três, dessa saída aqui, mais essa saída, mais essa. Que daria, então, essa saída aqui. Que é exatamente aqui que eu tenho o somatório de convolução. Né? Quando eu somo essas três saídas, tem exatamente o somatório de convolução. Então, nós vimos visto até aqui. Agora, o que a gente vai fazer é falar sobre algumas propriedades da convolução. Nós vamos ver que a convolução é muito parecida com a multiplicação, né? Só que a multiplicação a gente utiliza entre números, né? E a convolução a gente utiliza entre sinais, sequências. Então, primeira propriedade que nós vamos ver é a propriedade comutativa. O que diz essa propriedade? Se eu tenho x de n convolução h de n, isso é a mesma coisa de h de n convolução com x de n. Ou seja, a ordem não altera o resultado. Tanto faz convoluir isso com isso, quanto isso com isso, o resultado é exatamente o mesmo.
Isso aqui também a gente observa na multiplicação, né? Então, mesma propriedade. Nós também temos a propriedade distributiva, ou seja, se eu tenho aqui a convolução de x de n convoluído com isso aqui, ó, h1 de n mais h2 de n, isso aqui é igual a convolução de x de n com h1 de n mais convolução de x de n com h2 de n, ou seja, propriedade distributiva. Exatamente como é na multiplicação. Eu também tenho a propriedade associativa. O que diz a propriedade associativa? Olha, se eu tenho convolução de H de N com H1 de N, tudo isso convolução com H2 de N, isso é a mesma coisa de X de N convolução com tudo isso aqui. H1 de N convolução H2 de N. Também exatamente igual à multiplicação. Nós temos aqui, deixa eu ver, nós temos também uma outra propriedade que não está aqui, que eu vou escrever aqui para vocês. E temos também o elemento neutro. Quem é o elemento neutro da convolução? O elemento da convolução é o impulso. Então, se eu tenho x de n convolução com o impulso, isso é igual a x de n. E tem mais. Se eu tenho x de n, eu faço convolução com delta de n menos n0, isso aqui é igual a x de n menos n0.
O elemento neutro da multiplicação é o número 1, né? Só que a convolução, ela se faz com sequências, né? Com funções discretas. Então, o elemento neutro aqui é o impulso. Então, qualquer sequência convoluída com o impulso é igual à própria sequência. E se eu pego a sequência e faço convolução com o impulso deslocado, eu desloco a sequência. Então, essa aqui é a propriedade que também a gente vai usar bastante. Nessa primeira aí, professor, é um mais, né? Nesse primeiro igual. Como? Aí onde está o mouse, eu passei um mais, né? Aqui é H1, seria um índice, né? Eu digo H1 mais H2, né? Opa! Pronto. Bem observado. Ok, então, pessoal. Bom, então, feito isso aqui, né, dadas essas propriedades, vamos ver aqui o que acontece quando a gente coloca sistemas em série e sistemas em paralelo. Tá. O que acontece quando a gente coloca dois sistemas em série? Mas na seguinte coisa, que eu tenho um x de n, que é a entrada desse sistema aqui, H1, e gera aqui a saída g de n. Esse sistema aqui eu vou interligar com outro sistema em série, o sistema H2. E aqui vai produzir a saída y de n. Isso aqui é equivalente a isso. X de n H é equivalente y de n. Tá, eu quero ver como determinar a resposta ao impulso equivalente a partir da resposta ao impulso desses dois sistemas aqui. O que é que eu vou fazer? Vou escrever as expressões para cada saída e ver o que é que eu posso fazer aqui. Então, começando por g de n. G de n é igual à entrada do sistema, x de n, convolução com a resposta ao impulso do sistema, com H1 de n. Agora eu vou relacionar isso aqui, ó, saída desse sistema com a entrada dele. Então, y de n é igual a quem? A sua entrada g de n, convolução H2 de n. Mas quem é g de n? G de n é x de n, convolução H1 de n. Então, vou substituir aqui para ver o que vai dar. Y de n é igual a isso aqui, ó. X de n, convolução H1 de n. Então, tudo isso aqui é igual a isso, ó. Então, agora faltou isso aqui. Convolução H2 de n. Olhando para cá, eu tenho aqui y de n é igual a quem? A x de n
convolução H equivalente de N. Aí eu comparo isso aqui com isso aqui. Então, o que é que eu posso perceber? Vou y de n igual a x de n, convolução h equivalente de n. Y de n igual a x de n, convolução h1 de n, convolução h2 de n. O que eu posso concluir daqui, pessoal? Isso implica... equivalente. Isso implica o quê? Quem é h equivalente de n? Acho que pode ser H1 de N convolução H2 de N. Exatamente, ó. Se eu comparo isso com isso, se isso aqui é equivalente a isso, né? Então, isso aqui é isso aqui também. Então, eu tenho x de n, x de n. H é equivalente, opa! Então, o meu H é equivalente de n é igual a H1 de n convolução H2 de n. Ou seja, sistemas em série, a resposta equivalente, a resposta ao impulso equivalente é a convolução das respostas ao impulso de cada sistema em série. Deixa eu ver se eu faço outra aqui, acho que dá. Bom, agora, se eu tenho sistemas em paralelo, o que acontece? No sistema paralelo, eu tenho isso aqui, ó. O desenho é esse. Um sistema H1 e tem o outro sistema H2 que estão em paralelo. Eu tenho aqui x de n. E aqui eu vou somar as saídas dos dois sistemas para formar a saída, y de n. E isso aqui é equivalente a um sistema H equivalente. X de n, y de n. Então, vamos ver o que acontece aqui. Vou tentar escrever as expressões aqui. O y de n será quem? Será h de n, convolução h1 de n, ou desculpa, x de n, convolução h1 de n, mais x de n, convolução h2 de n. Que propriedade eu posso usar aqui para simplificar isso aí?
Distributivo, né? Distributiva, né? A gente usa aqui para distributiva. Então, ó, y de n é igual a x de n convolução H1 de n mais H2 de n. Bom, aqui, eu tenho aqui y de n é igual x de n convolução H equivalente de n. Então, comparando isso aqui com isso, o que é que nós temos? Ó, x de n, y de n igual a x de n convolução H equivalente de n. Aqui é y de n igual a x de n convolução com isso aqui. Logo, eu vou... Isso implica que o H equivalente de n é igual a quanto, pessoal? H1 de N mais H2 de N. A soma, né, das respostas ao impulso dos sistemas em paralelo. Então, ó, sistemas em série, a resposta equivalente é a convolução de cada resposta ao impulso dos sistemas que estão em série, né? Se for em paralelo, a resposta equivalente é a soma das respostas de cada sistema que está em paralelo. Então, isso aqui a gente pode agora resolver, né, associações de sistemas. Posso colocar sistemas em série em paralelo, eu sou capaz agora de escrever a expressão que vai formar a resposta ao impulso equivalente daquele sistema. Então, é bem simples. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu? Beleza, vamos fazer aqui um exemplo só para ver se está realmente tudo entendido.
Ups. Então, tem aqui x de n. E aqui, y de n. E eu tenho H1 de n. H1 de n igual o de n. H2 de n Bom, então esse arranjo aqui, que eu tenho 4 sistemas, esses dois aqui estão em paralelo, isso aqui está em série com isso aqui, e tudo isso aqui está em paralelo com isso aqui. O detalhe é que, quando está em paralelo, eu posso ter inversão nos sinais. Aqui, por exemplo, eu faço uma inversão do sinal. Então, eu somo isso aqui com menos isso aqui. Eu estou multiplicando a saída desse sistema por menos 1. Aqui, eu estou somando as saídas dos sistemas. Aqui, eu estou subtraindo esse menos esse aqui. Ó. Então, isso é possível acontecer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, o que é? É escrever uma expressão para o H equivalente aqui desse sistema. Então, eu tenho esses dois aqui em paralelo, H1 de N mais H2 de N. Isso tudo está em quê? Em série com H3. Então, isso aqui está em série com H3 de N. Por sua vez, tudo isso aqui está em paralelo com isso aqui, só que multiplicado por menos 1. Então, fica isso aqui tudo menos H4 de N. Nem precisava desse outro parênteses aqui, né? Mas... Bom, então vamos simplificar, vamos substituir aqui para ver como é que vai ficar. Então, H1 de N é igual a quanto? H1 de N é U de N. Mais H2 de N. H2 de N é U de N mais 2 menos U de N. Então fica mais U N mais 2 menos U de N. Isso tudo convolução com H3 de N. H3 de N é delta de N menos 2 menos H4 de N. H4 de N é alfa N U de N. Então, vamos lá. Aqui dentro, esse U de N aqui eu cancelo com esse U de N aqui. Então, ficou U de N mais 2, convolução delta de N menos 2. O que acontece, pessoal? U de N mais 2, convolução com delta N menos 2.
O de N. O de N, ó. Por quê? Vamos aqui, ó. Quando eu faço a convolução do impulso deslocado, eu desloco o sinal. Então, o que aconteceu aqui? O de N mais 2, eu estou fazendo convolução com delta de N menos 2. Então, eu vou deslocar o de N mais 2, vou deslocar de menos 2, ou seja, eu substituo N por N menos 2. Então, fica N menos 2 mais 2, fica o de N. Então, isso tudo aqui é igual o de N menos alfa N, o de N, que é igual 1 menos alfa elevado a N vezes U de N. Está aqui a resposta. Tranquilo? Tranquilo, professor. Pronto. Bom, mas aqui, por enquanto, a gente está só operando, fazendo operações com a convolução, né, como uma operação. A gente não resolveu nenhuma convolução de fato ainda. Vou botar aqui um exemplo de uma convolução para a gente só fazer um treino. Bom, então, eu tenho aqui um sistema com resposta ao impulso h de n, que é igual a 3 quartos elevado a n vezes u de n. Eu tenho aqui um sinal de entrada x de n, que é o degrau. Eu quero saber qual é a saída desse sistema.
Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui a convolução. Então, y de n é igual a x de n, convolução h de n. Bom, então, isso aqui a gente calcula através do somatório de convolução, que é assim, h de n é igual a somatório de k de menos infinito a mais infinito de x de k vezes h de n menos k. Antes de fazer esse somatório aqui, pessoal, eu vou fazer aqui como é que é? Relembrar aqui umas propriedades de somatório. Vou deixar aqui uma página em branco exatamente para isso. Então, relembrar isso aqui. Então, se eu tenho somatório de n de A até B de alfa elevado a n, isso aqui é igual a alfa elevado a menos alfa elevado a B mais 1 sobre 1 menos alfa. Bom, esse aqui é o caso geral. Vamos para os casos específicos agora. N de A até infinito. Olha que infinito feio. Ficou mais feio ainda. De alfa elevado a n, isso é igual a alfa elevado a sobre 1 menos alfa. Se módulo de alfa for menor do que 1. Isso aqui é um caso particular disso aqui, ó. O que acontece? O B aqui é infinito. Então, se eu boto aqui alfa elevado a infinito, se o módulo de alfa for menor do que 1, então dá zero. Então, fica alfa elevado a somente. Então, isso aqui só converge se o módulo da razão da PG for menor do que 1. Outro caso particular é esse aqui. N de 0 até infinito. De alfa elevado a n. Isso é igual a 1 menos alfa. Também, se módulo de alfa menor do que 1. Então, isso aqui, pessoal, são propriedades que nós vamos utilizar muito aqui nesse semestre. Então, vocês vão usar tanto que não vão esquecer mais. Vamos utilizar agora essa aqui para poder resolver aquele somatório. Então, memorize bem aqui, que a gente vai usar agora. Enquanto isso, pessoal, vou fechar a janela, que tá uma ventania doida aqui. Então, vamos lá. Vamos resolver agora aquele somatório.
que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir agora quem é x de n e quem é h de n. Então, isso aqui vai ficar igual x de k ficaria o quê? U de k vezes h de n menos k. Quem é h de n? É isso aqui. Tudo que for n passa a ser agora n menos k. Então fica 3/4 n menos k vezes u de n menos k. Agora a gente vai analisar os intervalos desse somatório aqui. Como assim? O que é que eu observo? A função integral, ela é zero sempre que o argumento dela for negativo. Significa que está tudo multiplicando, né? Se o k for negativo, isso aqui é zero. Então, parcela do somatório é zero. Então, k tem que ser o quê? O k precisa ser maior ou igual a zero. Senão, isso aqui vai ser zero. Olhando aqui para esse outro degrau. Aqui, ó, o argumento tem que ser não negativo. Significa o quê, pessoal? O k, quais são os valores de k? Para o qual esse degrau aqui é diferente de zero. Tem que ser menor que 1. Não, não é um, não. Você tem que ver aqui, ó, que esse argumento aqui tem que ser maior ou igual a zero, ó. N menos K tem que ser maior ou igual a zero. Que aí o argumento é não negativo, né? Então, isso implica que K é o quê? Menor ou igual a N. Então, que as duas coisas têm que acontecer, ó. O K tem que ser maior ou igual a zero e tem que ser menor ou igual a N. Logo, quais são os limites desse somatório? De 0 a De n. 0 a N, ó. Detalhe, o N, se o N for menor do que zero, o que acontece? Não existe nenhum intervalo, né? Se o N for menor do que zero, o K não pode ser maior ou igual a zero e menor ou igual a N. Significa que ou um dos dois degraus será zero. Então, o somatório é zero. Então, y de n é igual a zero para n menor do que zero. Para n maior que zero, maior ou igual a zero, y de n é igual a somatório de k de 0 até n de quem? Nesse intervalo, esse degrau aqui vale 1, aí fica 3/4 n menos k, e esse degrau também vale 1, então fica esse aqui. Isso aqui é igual, ó, o que eu faço? Esse somatório aqui é em k. Vamos reescrever aqui para ficar mais fácil ainda. De 0 até n. 3/4 de n vezes 3/4 menos k. Somatório é em k. Então, isso aqui é uma constante.
Coloco para fora do somatório. 3/4 de N, somatório, K de 0 até N. 3/4 elevado a menos K é igual a 4/3 elevado a K. Isso aqui é igual. Vamos lá. 3/4 elevado a N vezes. Agora eu vou fazer esse somatório e utilizar aquela propriedade, ó. Propriedade qual é? Essa aqui, ó. De A a B. No caso, o A é 0, né? E vai até B. Vai até N. Então, ó. Alfa elevado ao primeiro, menos alfa elevado ao último, mais 1, sobre 1 menos alfa. Vou usar essa propriedade. Então, fica. Quando K igual a 0, fica 1 menos 4/3 elevado a N mais 1. Embaixo, 1 menos 4/3. 1 menos a razão. Isso aqui é igual a 3/4 elevado a N vezes 1 menos 4/3 dá menos 1/3. Tá aqui embaixo dividindo, então sobe multiplicando, né? Então fica menos 3 menos 3 vezes 4/3 elevado a N mais 1 é igual a 4/3 vezes 4/3 elevado a N. Esse 3 se corta com esse 3 aqui. Então, fica igual. 3/4 N vezes menos 3 menos 4 vezes 4/3 elevado a N. Então, tá aqui a expressão que calcula o y de N. Isso para N maior ou igual a 0. Então, eu posso escrever de uma forma geral que meu y de N, ó, ele é 0 para todo N negativo e é essa expressão aqui para N maior ou igual a 0. Então, simplesmente eu posso dizer que y de N é isso aqui, ó. Y de N é igual a 3/4 de N vezes menos 3 menos... Opa, tem uma coisa errada aqui. Aqui é menos 4, menos o texto vai subindo, né? Então, fica mais aqui, ó. Fica mais. Mais 4 vezes 4/3 de N. Tudo isso multiplicado por U de N. Então, tá aqui a resposta. Ok, pessoal. Conseguir acompanhar esse... O segredo aqui, pessoal, é analisar
os intervalos desse somatório. Vai ter situações que vai ficar bem chatinho de fazer isso, né? Eu vou colocar aqui um outro exemplo que é mais fácil de fazer por uma interpretação gráfica. Então vamos lá, vamos fazer aqui essa interpretação gráfica da convolução. Então, vamos aqui escrever o que é a convolução, né? Fazer convolução y de n é igual ao somatório k de menos infinito a mais infinito x de k vezes h de n menos k. Então, esse aqui é um somatório do produto entre duas funções. O x de n, ou x de k, e o h de n menos k. Vamos interpretar o que acontece quando eu faço isso aqui. Ó. O x de k, eu não mudei nada, só mudei aqui a variável independente, né? Antes era x de n, agora x de k. Mudei só o nome da variável independente. Agora aqui, no h, eu mudei, ó. N menos k. A variável do somatório é o k, né? Então, o que é que fez isso, né? Fazer h de menos k, isso aqui o que é? Isso aqui é uma inversão temporal, né? Temporal, fora assim, temporal. É a inversão da variável independente, ó. Quando eu faço h de menos k, eu estou invertendo a função. Invertendo como? Eu estou fazendo aqui um espelho com relação ao eixo, ao ponto zero, né? Então, quando eu faço h de n menos k, qual é o significado disso? Se eu mexo aqui no valor de n, eu estou fazendo o quê? Um deslocamento, né? No eixo k. Aumentar em n significa deslocar a função, o h de menos k, né, da esquerda para a direita. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente visualizar isso. Então, imagina que, deixa eu ver, eu tenho aqui o x de n, que é igual a alfa n u de n, e eu tenho um h de n, que é igual a u de n.
Vamos fazer o gráfico dessas duas coisas aqui. Então, aqui o x de n. Ele é assim, ó. Ele vai caindo exponencialmente. Até infinito, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito. Começa aqui em 0, depende aqui do valor do alfa, né? E o h de n, como ele é? Ele é o degrau, né? Então é assim, ó. E vai. Então, esses dois sinais eu vou convoluir um com o outro. Então, vamos ver através dessa interpretação gráfica que acontece, né? Interpretação gráfica o que é? Eu vou fazer isso aqui, ó, essa inversão temporal aqui e o deslocamento. Então, vamos lá. Fazer o deslocamento do H de N, né? Fazer o H de menos K é isso aqui, ó. O H de N era para cá, ó. O H de menos K fica assim. H de menos K fica assim, ó. Que é K, e 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e vai para infinito. Esse aqui é o H de menos K. Agora, o H de N menos K é isso aqui. Aqui, ó, eu tô no, à medida que eu vou aumentando o valor de n, essa função aqui vai deslocando para cá. Aqui é exatamente o ponto h de menos 6 menos k. Ou, desculpe, está bem aqui. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse ponto aqui é o menos 5, né? Então, é o h de menos 5 menos k. Aí, o k é agora menos 4, que vai para cá. Menos 3 vai para cá. Menos 2 vai para cá. Menos 1 vem para cá. O n é 0. O h de menos k é aqui. O n é 1. O h de 1 menos k é aqui. E assim por diante. Eu vou aumentando o valor do n. Isso aqui vai... Essa função aqui vai se deslocando da esquerda para a direita. A convolução, o que é? É quando eu faço a multiplicação disso aqui, ó, do x de k pelo h de n menos k.
Então, eu vou pegando isso aqui, vou multiplicando por h de n menos k. De que forma? Vamos lá, escrever aqui. Então, eu vou escrever aqui. Esse aqui em preto é o x de k, que é igual a quanto? Alfa de k, né? O de k. Em azul, eu tenho aqui o h de n menos k, que é igual a quem? A u de n menos k. A minha convolução, o que é? O y de n x de k vezes h de n menos k. E aí, somatório do produto dessas duas funções. Dessa função aqui por essa aqui. E essa aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou deslocando da esquerda para a direita. Então, aqui o zero. Aqui o que é? Esse ponto bem aqui. É o ponto N. Veja, ó. Esse ponto aqui é onde tem N, ó. Vamos aqui no N, ó. Vai fazendo isso aqui, ó. O N vai indo para cá. Então, para N menor do que zero, não existe produto entre as duas funções. O produto é zero. Então, y de n é igual a zero. Não há produto entre as duas funções, não há interseção entre as duas funções. Mas, o que acontece quando o n está maior ou igual a zero? Quando n é maior ou igual a zero, tem o quê? Tem interseção. É verdade? E aí fica como? Vamos ver aqui a situação. Vou escrever de novo esse gráfico. Então, o n está bem aqui, ó. Desse ponto bem aqui. Então, aqui, ó, n maior ou igual a zero. Como é que eu calculo aqui a saída?
Lembrando, a saída que é o somatório, né? X de K vezes isso aqui. Onde é que tem interseção? Do zero até o N. Então, eu estou multiplicando 1 por isso aqui, ó. Mas quem é isso aqui? X de K, né? X de K é... Ou X de... É alfa K ou de K. Então, esses valores aqui é alfa elevado a K. Então, o Y de N é igual a quem? Somatório de zero até N de alfa N. Desculpa, alfa K. Que é igual a quem? A 1 menos alfa elevado a N mais 1 sobre 1 menos alfa. E assim vai até, nesse caso aqui vai até infinito, ó. A partir então, de n maior ou igual a zero, vai sempre ter uma interseção. E aí vai até o infinito. Tem situações, né, se essa resposta do impulso aqui terminasse em um ponto aqui, aí eu teria que calcular outros intervalos, né, e tornaria ainda mais, um pouquinho mais chato de fazer. Vocês entenderam, pessoal, o que acontece? Sim, não, talvez. Na verdade, precisa refletir um pouquinho, porque realmente a gente precisa visualizar esses eventos que estão acontecendo aqui. Primeira coisa, né, nessa interpretação gráfica aqui, isso aqui vocês conseguem perceber que fazer o H de menos K, isso aqui significa inverter o sinal, ó, fazer o espelhamento, ó, faz isso, ó. H de menos K, espelhei para cá. E o H de N menos K, né, à medida que aumenta o N, eu estou deslocando essa função que eu acabei de espelhar da esquerda para a direita. Então faz isso aqui, ó. À medida que eu vou aumentando o N, né, isso aqui vai deslocando para cá. Então, toda a função vai caminhando para cá. Na convolução, o que eu faço? Eu faço o produto dessa função aqui, ó. Isso aqui é o x de k, isso aqui é o h de n menos k. Então, à medida que eu vou deslocando o n, né, isso aqui vai se deslocando para cá. Vou aumentando o n, isso aqui vai se deslocando para cá. Quando tem interseção das duas funções, né, ao produto, eu vou somando isso aqui, ó. Isso, por exemplo, quando n é igual a 2, o n está bem aqui. Então, a minha saída y de 2 é igual a quanto? E esse preto vezes esse azul, mais esse preto vezes esse azul, mais esse preto vezes esse azul. Então, somatório de 0 até n de quem? De alfa k. É e aí, substituindo aqui, né? Fica 1 menos alfa, n mais 1 sobre 1 menos alfa. Então, esses aqui são os valores para cada valor de n aqui, ó. À medida que o n vai aumentando, vou aumentando o número de parcelas do meu somatório. Se a gente tem, imagina que eu fosse convoluir, por exemplo, isso aqui, ó.
Depois convoluir isso com isso aqui. Isso aqui vai dar 1, 2, 3, seja, então 1, 2, 3, 4, 5 intervalos para avaliar. O intervalo, quando isso aqui está um, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse intervalo aqui, antes do n ser, antes de chegar aqui, né, do zero, ou seja, n menor do que zero. Aí depois tem o intervalo. Quando isso aqui está passando por aqui, né, está crescendo. Aí depois tem o momento em que fica todo mundo aqui, ó, e vai crescendo para cá. Ele fica deslocando aqui dentro. E tem um momento que ele vai saindo. Tem esse momento aqui. Em que ele está saindo. E tem um momento que ele sai completamente. Então, é chato pra caramba, né? Você vai pro momento aqui que está chegando aqui, não tem interseção. Aí o momento que começa a ter interseção e vai crescendo, até quando a interseção completa, fica os três. Aí vai até aqui. Aí o momento que ele vai saindo. Um vai saindo da outra. E o momento que as duas não tem mais interseção. Então, são vários intervalos a serem avaliados. Então, é chato de fazer isso. Eu estou falando isso para vocês terem ideia de como é que se resolve uma convolução. Na prática, a gente vai utilizar muito mais outras ferramentas do que a própria convolução. Aqui a gente vai fazer convoluções simples, que podem ser resolvidas pelo somatório de uma maneira não muito complexa, mas se você tiver que fazer na mão sinais mais cheios de variações, é bem difícil de fazer. Então, isso aqui foi só para vocês terem uma ideia de como a gente pode trabalhar com a convolução. Felizmente, a gente vai usar métodos melhores, mais eficientes de calcular, né, a saída de um sistema. Tranquilo? Bom, bora continuar falando sobre sistemas. Bom, vamos falar aqui o que acontece quando a gente tem a resposta ao impulso do sistema, se a gente consegue extrair a partir delas as características do sistema. Então, vamos lá.
Então, vou começar com o sistema com memória. Ou sem memória, né? A gente viu que um sistema dito sem memória, né? Se a saída do sistema depender somente da entrada naquele instante. A saída no instante n só depender da saída da entrada no instante n. Significa dizer, se eu tenho aqui o impulso, na saída tem uma resposta ao impulso. Se o sistema é com memória, sem memória, o que acontece? A entrada do dado de n, ela só acontece em que momento? Ela só acontece no momento n igual a zero. Fora desse instante, ela é zero. Então, o h de n tem que ser o quê? Tem que ser alguma coisa multiplicada com o impulso. Por quê? Porque não pode existir nada além do instante zero. Porque o impulso só existe no instante zero. O sistema com memória, sem memória, ele só produz saída no momento que eu tenho uma entrada. Ou seja, a saída atual depende somente da entrada atual. No instante 1, no instante 2, no instante 3, eu não tenho entrada. Então, não posso ter saída, se não tiver memória. Logo, a resposta ao impulso tem que ter esse formato aqui, ó. Então, se é sem memória, tem que ser assim. Se é com memória, então H de N é diferente disso. Significa o quê? Significa que eu posso ter saída em instâncias diferentes do instante zero. Pode ter no instante 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2. O que eu quero dizer é que se é sem memória, eu só tenho sair resposta ao impulso no instante zero. Se é com memória, eu tenho saída além do instante zero, né? Ou seja, em outros instantes. Então, a propriedade de memória, eu posso estabelecer a partir da resposta ao impulso só observando isso aqui. Se é igual a isso, se é diferente. Agora vamos ver o que acontece com relação à causalidade. O que é que diz o que é caracteriza um sistema causal? O sistema causal é caracterizado por sua saída no instante n depender da entrada no instante n e ou entradas passadas, não de entradas futuras. Ora, no caso da resposta ao impulso, quem é a entrada? É o impulso. Ela acontece quando? No instante zero. Então, eu só posso ter saída do instante zero em diante. Então, se o sistema é causal, a resposta ao impulso tem que ser zero para todo n menor do que zero. Por quê? Porque a resposta ao impulso é a saída do sistema quando entrar no impulso. O impulso só acontece quando? No instante zero. Então, antes disso, não pode ter saída. Significa que não pode ter saída antes de entrar o impulso, chegar o impulso. Ou seja, valor de n negativo, não pode haver resposta ao impulso ainda. Se o sistema não for causal, então h de n é diferente de zero em algum momento quando n é negativo. Bom, outra propriedade. Estabilidade. O que é que diz a estabilidade?
A estabilidade significa que se a minha entrada é limitada, a minha saída também será limitada. Então, como é que eu vou estabelecer a partir disso? Se a causa, deixa eu ver aqui, free de N, por exemplo, H de N nos dois, então, pode fazer isso. Não, H de N e H de N menos 2 são coisas diferentes. Ó. H de N é a resposta ao impulso. H de N menos 2 é a resposta ao impulso deslocada. Eu sei se o sistema é causal ou não se a resposta ao impulso for zero para os valores de N negativo. Quando eu faço H de N menos 2, eu estou deslocando a resposta ao impulso para a direita. Então, imagine que um sinal de entrada limitado, né, ou seja, módulo de x de n é menor do que b de x, né, que é menor do que infinito, ou seja, qualquer amostra de x de n é menor do que um certo valor máximo. Bom, o y de n é igual a quanto? Somatório de k de menos infinito a mais infinito de quem? X de k, h de n menos k. Ora, isso aqui, se eu substituir o x de k pelo maior valor dele, né? O maior valor dele aqui é limitado por b de x. Então, isso aqui vai ficar menor do que quem? O que eu posso fazer para ficar mais fácil ainda? Peraí, deixa eu fazer isso aqui. Vou inverter aqui a convolução, só para ficar mais fácil a análise. Estou substituindo os valores de x pelo maior valor que ele pode assumir, né? É o b de x, b índice x. Então, esse somatório aqui vai ficar limitado a isso aqui. Ora, eu posso dizer que isso aqui é limitado se esse somatório que for, o y, a saída vai ser limitada se esse somatório que for limitado. Como é que eu posso dizer que isso aqui é limitado? Ora,
Isso aqui vai é uma constante. Então, y de n será limitado se esse somatório aqui for limitado. Então, tá aqui um valor. Então, estou aqui limitando, né, o y de n. Isso acontece se esse somatório aqui for limitado. Então, para isso acontecer, esse somatório aqui tem que ser limitado. Então, a condição de estabilidade é somatório de menos infinita mais infinito do módulo da resposta ao impulso for menor do que um certo valor pH máximo, que é igual a, que é menor do que infinito. Quando isso aqui acontece, a gente chama que isso aqui é uma sequência que é absolutamente somável. Então, a condição de estabilidade é que o somatório do módulo da resposta ao impulso do sistema seja limitado, seja menor do que infinito. Então, eu observando a resposta ao impulso, eu posso dizer se o sistema é estável ou não. De antemão, eu posso dizer que toda resposta ao impulso finita, o sistema é estável. Por quê? Porque o somatório finito é estável, a não ser que tenha alguma parcela infinita, né? Mas se todas as parcelas forem infinitas, o somatório é estável. Agora, somatórios infinitos, eu tenho que avaliar. Eles podem convergir para um valor, nesse caso o sistema é estável, ou pode divergir, ou seja, ir para infinito. Nesse caso o sistema não é estável. Então, eu sempre, para saber se o sistema é estável ou não, eu preciso analisar aqui a somatório da resposta ao impulso, do módulo da resposta ao impulso. Se convergir, é estável. Se não converge, o sistema não é estável. Ok, pessoal? Se não, talvez. Bom, vou fazer aqui um exemplo.
Bom, então temos aqui no sistema que a gente chama de média móvel. O que é que esse sistema faz? Esse sistema, ó, a expressão dele é y de n, somatório de k de 0 até m maiúsculo, 1 sobre m mais 1, x de n menos k. Então, eu vou somar, ó, x de n, x de n menos 1, x de n menos 2, x de n menos 3, até x de n menos m. Ou seja, eu pego as m amostras consecutivas, somo e tiro a média. Por isso que a gente chama de média móvel. Né? Média móvel, a gente tem escutado muito, né, ultimamente, o cálculo, né, da número de casos de Covid, né, faz o cálculo de média móvel, né. Média móvel é exatamente isso, você soma os números de hoje, de ontem, de anteontem, até uma janela de 7 dias, por exemplo, e faz uma média disso, né. Então, isso é a média móvel. A equação de um sistema desse tipo é essa aqui. Eu quero encontrar, né, a resposta ao impulso e, a partir dela, dizer se o sistema tem memória, se ele é causal e se é estável. Então, como é que eu vou definir a resposta ao impulso desse sistema? Ora, basta eu colocar o impulso no lugar da entrada, o que sair é a resposta ao impulso. Então, a resposta ao impulso é H de N igual somatório de K de 0 até M, 1 sobre M mais 1, vezes delta de N menos K. Isso aqui é igual a quanto, pessoal? Ora, o impulso só acontece no instante zero. Então, esse somatório aqui só tem uma parcela que é diferente de zero. É quando k é igual a zero. Ó. Quando k é igual a zero, fica delta de n, que é 1. Então, isso aqui é 1 sobre m mais 1. Em que intervalo? E zero, caso contrário. Bom, então essa é minha resposta ao impulso. A partir disso, eu vou definir se o sistema tem memória. Ora, com essa resposta ao impulso aqui, ó, é uma resposta ao impulso que começa em zero e vai até m. Logo, é um sistema com memória. Pela própria equação aqui, eu já posso dizer, ó, a saída atual depende da entrada atual, ó, x de zero, mas de entradas passadas, né? X de n menos 1, x de n menos 2, até x de n menos m. Ou seja, depende do passado também, então tem memória. A resposta ao impulso é diferente de alfa delta de n. Sobre causalidade. Ora, o sistema é causal, ó. A saída atual depende da entrada atual, ó, x de n, e de entradas passadas. Pela resposta ao impulso, eu vejo que a resposta ao impulso é zero quando n é negativo. Ó. Ela só é diferente de zero nesse intervalo, de 0 a m, que é positivo aqui. Então, o sistema causal. O h de n é igual a zero para n menor que zero. Sobre a estabilidade. Ora, se eu fazer um somatório de menos infinito a mais infinito dessa resposta ao impulso aqui, ó, quanto é que vai dar?
Ora, esse somatório aqui vai de K de 0 até M. Nesse intervalo, a resposta ao impulso vale isso. Ó. Tenho quantas parcelas? De 0 a M tem um M mais 1. M mais 1 vezes 1 sobre M mais 1 igual a 1. Logo, o sistema é estável. Ok, pessoal. Sim, sim, eu vou colocar os quadros lá também. Junto com os vídeos, eu coloco os quadros também. Entenderam, pessoal? Todo mundo entendeu? Então, por enquanto, a parte mais complicada que nós vimos é realmente calcular aquele somatório de convolução. A gente vai fazer mais alguns exemplos, né, para a gente treinar mais um pouquinho, mas não vai ser digamos, o mais importante desse momento, não. Acho mais importante a gente focar aqui nas propriedades da resposta ao impulso do sistema, né, do que o somatório de convolução. A gente vai fazer alguns exemplos, né? Vocês precisam aprender a fazer as coisas mais simples, mas a gente não vai nada muito complexo, não. A gente não vai, porque, como eu falei para vocês, tem maneiras melhores de calcular a resposta do sistema. Maneiras mais fáceis, mais eficientes. Ok, então, pessoal? Professor, sobre Oi. aquela atividade que eu postou na aula passada, Hum. eu estava com uma dúvida sobre. Você perguntou na questão se o sistema era linear. E aí, eu queria saber se, para ser linear, precisava tipo assim, seguir a mesma regra da distributiva. Assim, para você provar que é linear, você tem que fazer o seguinte: você tem que pegar a entrada, fazer uma soma de dois sinais. Uhum. Aí você coloca na equação. E aí, quando você coloca na equação, você vai depois separar e é como se eu tivesse as entradas. O resultado final é a soma das entradas para cada uma é a soma das saídas para cada uma das entradas. É só mostrar que na equação isso acontece. No caso, eu precisaria de algum termo igual nas duas parcelas para poder. Pega um sinal com formato de. Assim, um sinal que é a soma de dois. Por exemplo, x1 de n mais x2 de n. Se no final a saída for y1 de n mais y2 de n, onde y é a saída para x1 e y2 é a saída para x2, então está provado que é linear. Entendi. Ok, obrigado. Ok, pessoal? Então, por hoje, ficamos por aqui. Próxima aula, a gente continua falando mais sobre resposta ao impulso de sistemas. Boa noite para vocês e até Boa noite, quarta-feira. então. Boa noite, professor.